Saudações rubro-negras flageniais. O Flamengo perdeu a liderança, todo mundo sabe disso. E a torcida quer saber o que está acontecendo com o time de Felipe Luiz. Depois de uma sequência de jogos irregulares, o rubro-negro vê o Palmeiras ultrapassar na tabela. E o alerta está ligado no ninho do urubu. Hoje eu vou te mostrar os números, as falhas, os bastidores e o que o técnico precisa mudar para recolocar o Mengão no topo do Brasileirão. Então já deixe o seu like aí, se inscreva no canal e bora entender essa queda de rendimento do Flamengo. Pessoal, antes, vou deixar aqui, tá, um vídeo onde eu já expliquei esta briga, né, sobre os direitos de transmissões entre o Flamengo e a Libra, né? Então, porque tá tendo muitos desencontros, vamos dizer assim, no que está acontecendo, mas eu já tinha feito um vídeo lá atrás, tá bem explicadinho. Clica aqui se você quer saber sobre esse assunto, tá bom? Mas não clique agora, clique depois, porque tem o vídeo de hoje, eu quero que você... Tá muito bom o vídeo, eu quero que você permaneça aqui com a gente, tá? Bom, vamos lá. Nesse momento, o líder do campeonato brasileiro é o Palmeiras, com 55 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, mas com uma vitória a mais e um jogo a menos, né? Que será disputado nesse fim de semana contra o Juventude. Ou seja, o Palmeiras pode abrir vantagem de 3 pontos e o Flamengo não vive uma fase muito boa nas últimas rodadas, né? O time venceu apenas um dos últimos 5 jogos, somando no Brasileirão e Libertadores. O único triunfo foi aquela vitória suada por 2-1 sobre o Corinthians, em Itaquera. No Brasileirão, o Flamengo conquistou só 9 pontos, né, nas últimas 6 rodadas, um aproveitamento de 50%. E antes dessa queda, o aproveitamento era de 74%. Vamos lembrar aqui, pessoal, os últimos 6 jogos. Vou colocar uma arte aqui pra gente mostrar, tá bom? Então vamos lá. Empate, tá? Com o Grêmio, né? Por 1-1. Vitória sobre o Juventude 2-0, empate sem gols com o Vasco, vitória sobre o Corinthians por 2-1, outro empate em 0-0 com o Cruzeiro e a derrota recente, né, para o Bahia do Rogério Ceni por 1-0. E aí fica a pergunta: o que está acontecendo com o Flamengo? Essa é a pergunta. Olha a tabela, pessoal. Tabela aqui do lado aqui, ó. O que está acontecendo com o Flamengo? Depois daquele jogo dramático contra o Estudiantes, que foi para os pênaltis, veio uma sequência desgastante. Contra o Grêmio, o Flamengo poderia e deveria ter vencido. Contra o Vasco, mais 3 pontos escaparam, né? Depois veio o Cruzeiro, que vem bem no campeonato, e o jogo foi parelho. Foi um bom jogo, gente. O Flamengo empatou, mas foi um bom jogo. Poderia ter ganho? Poderia, mas, cara, tudo bem, vamos lá. E por fim, contra o Bahia, na Fonte Nova, o time até começou bem, teve 2 chances claríssimas, uma com o Carrascal e a outra com o Samuel Lino, mas a expulsão do Danilo aos 12 minutos condicionou totalmente o jogo, e isso fez com que o Flamengo saísse com a derrota também, né? Deixa eu só fazer um parênteses aqui, pessoal, sobre esse jogo. O pessoal tá falando do Alacian, o moleque foi mal, realmente, mas o maior culpado da história toda foi o Danilo, gente. Ou eu tô errado? Não, conta aqui pra mim. Eu tô errado? Eu vou até colocar uma tela maior aqui. Eu tô errado? Pelo amor de Deus, todo mundo tá crucificando o moleque. Ele teve sua participação, errou, o Flamengo estava melhor naquele momento, poderia até ter empatado o jogo, beleza. Mas o dono do jogo, quem causou todo o problema, toda a merda, quem causou foi o Danilo. E eu não vejo a imprensa, eu não vejo torcedores criticar o Danilo como deveria ter sido criticado nessa partida. Eu não vejo. Parece coisa de maluco.
um cara experiente, jogou em Real Madrid, Juventus, só time poderoso, seleção brasileira, fazia uma pataquada daquela aos 12 minutos. O cara tava indo pra lateral, gente. O cara tava se direcionando à lateral. Era só cercar, esperar para dar um refresco ali pro pessoal voltar, que era um contra-ataque. O cara vai e me levanta a perna lá na cabeça do outro e é expulso aos 12 minutos, comprometendo totalmente a partida. E o pessoal tá crucificando o rapaz, que tem sua razão, não era para ter sido expulso, fez besteira, tem que ser punido. Mas o Danilo não vai ser punido? Que história é essa, gente? Que história é essa? Bom, vamos seguindo aqui, né? Mesmo assim, o Bahia, né, não vencia o Flamengo desde 2019, gente. Ninguém tá falando isso também. Desde 2019 o Bahia não vencia. Foram 12 jogos de tabu que o Rogério Ceni acabou quebrando. E olha que se o Flamengo tivesse vencido o Grêmio, tivesse vencido o Vasco, estaria hoje com 61 pontos contra 55 do Palmeiras. Olha o tamanho, tá, pessoal? Olha o tamanho da diferença que fazem 2 empates bobos. Bobos. E tudo isso, mais uma vez, e a gente, cara, vem falando há muito tempo, por falta de eficiência nas finalizações. Tema que a gente vem batendo aqui no canal há muito tempo. Vou deixar outro vídeo aqui, para não dizer que eu tô mentindo, que eu não falei. Tá aqui, o vídeo. Pode colocar aí, tá? Esse vídeo, que eu sempre falo sobre isso, sobre essa ineficiência do Flamengo, esse problema do Flamengo, tá? Com as finalizações. O Flamengo cria, mas não mata os jogos, pessoal. E aí, quando não define, acaba deixando a liderança escapar, como foi nesse final de semana. Incompetência. Teve o problema da arbitragem, a gente já falou sobre isso no vídeo passado também, lá, né, da expulsão do Andréas Pereira, do pênalti não marcado por São Paulo, tudo isso a gente já falou, mas o maior culpado dessa história toda é o próprio Flamengo, que não consegue resolver, e esse negócio das finalizações não é só com o Felipe Luiz, não. Há muito tempo. A gente tem jogadores que gera jogo, mas não faz gol, gente. Pelo amor de Deus, não faz gol. Esse é o problema do Flamengo, né? No primeiro turno, nesse mesmo recorte, o time havia feito 13 pontos em 18 possíveis. Ou seja, 72% de aproveitamento. Agora cai quase pela metade. Mas é bom lembrar que todo time também oscila. Isso é uma verdade. Todo time. Palmeiras há pouco tempo estava sendo criticado também. Porque não estava fazendo bons jogos. Até ganhava alguns, um sufoco ali e tal, aquele negocinho. E agora tá voando, gente. Essa que é a verdade. O próprio Palmeiras também tropeçou, perdeu pro Bahia, levou 2-0 do São Paulo e só não levou o terceiro porque o pênalti não foi marcado. Na Libertadores contra o River, o Palmeiras só se tranquilizou com um pênalti aos 43 do segundo tempo. Então ninguém está voando o tempo todo também. Também tem isso. Tá? O problema do Flamengo é que as oscilações são muito mais acentuadas. Você sai de 72%, 74%, você cai para 50%. A diferença é muito grande nessa oscilação. Quando você oscila de 72% para 60 e pouco, fica ali e tal, beleza. Mas não, é de 72, 74 para 50. Não dá. Oscilação muito acentuada para quem quer ganhar o Campeonato Brasileiro. Se quer ganhar o Campeonato Brasileiro, a oscilação tem que ser mínima. Mínima. Contra os Estudiantes no Maracanã, no primeiro tempo, foi excelente. Mas faltou matar o jogo. Teve várias oportunidades e não matou o jogo. Na volta na Argentina foi o oposto, né? Atuação péssima, time travado contra o Corinthians. Primeiro tempo horroroso,
Segundo tempo, melhorou e ganhamos a partida. Contra o Cruzeiro, jogo equilibradíssimo, mas faltou capricho. Poderia também ter saído com um placar melhor. E contra o Bahia, mesmo com a menos, o time teve chance de abrir o placar com o Samuel Lino e ele perdeu um gol inacreditável. O Carrascal também perdeu o gol também, tá? Que era para ter feito. É aquilo que eu venho falando. Jogador que gera jogo, mas na hora do pá, vamos fazer o gol, não faz a porcaria do gol, né? Para não dizer outra coisa, né? Se faz aquele gol, o jogo muda completamente. Mas aí é o que a gente sempre fala. Não dá para perder tanto gol. Agora, o Flamengo vai ter 10 dias livres para treinar, descansar e recuperar o elenco. Nenhum jogador foi convocado, o que é uma ótima notícia. O Pulgar já voltou a treinar, o elenco está completo e o Felipe Luiz vai ter tempo para corrigir o que mais tem atrapalhado o Flamengo. As finalizações. O Flamengo precisa ser mais objetivo. O Felipe gosta de jogadores trabalhadas, né? Jogadas trabalhadas, finalizações com um time bem posicionado, mas nem sempre dá para esperar a condição ideal, gente. Tem hora que tem que chutar, arriscar. Por exemplo, o Flaco Lopes, né, fez o gol de empate, se eu não me engano, com o Vasco, né, porque chutou sem pensar demais. Chegou, pegou a bola, pum! Não tinha gente um pouquinho melhor, não, mas ele pegou lá e foi resolver o jogo. O Arrascaeta teve a mesma chance, parecida contra o Cruzeiro, e preferiu driblar, foi desarmado e acabou o jogo, vi. Acabou, não vai fazer o jogo, não fez o que poderia ter feito, que era dar um corte seco e chutar. Então o Felipe precisa dar mais liberdade para os jogadores arriscarem, porque o Flamengo não chuta o suficiente. E isso é um problema sério. Outra coisa, o Flamengo precisa variar o sistema de jogo. Eu venho falando isso também há algum tempo já, gente. O Flamengo joga de um jeito só. O time sempre joga com 2 pontas, entendeu? Abertos, ou para dar espaço para os laterais, eles jogam fechados e os laterais passam. É isso a variação do Flamengo. É essa a variação do Flamengo. Mas às vezes poderia atuar com 4 no meio e 2 atacantes só, né? O tal chamado 4-4-2, que eu não sei por que não joga. Para controlar mais o jogo e equilibrar o desgaste físico também. Essa sequência com Botafogo, Palmeiras e Racing vai exigir mudanças táticas, gente. O Racing, inclusive, vive um péssimo momento. Empate seguido, 2 titulares machucados e 3 jogos sem marcar gols. E tem outro ponto importante, pessoal, também. A posse de bola em relação aos chutes sofridos. O Flamengo é um time que costuma se defender, né, com a posse de bola. Ou seja, controla o jogo mantendo a bola nos pés. Mas nas últimas partidas, né, principalmente nessas 6 partidas aqui, o que aconteceu que essa característica diminuiu consideravelmente, mesmo tendo mais posse que os adversários na maioria dos jogos. O time passou a permitir mais finalizações contra o seu gol. Isso mostra que o Flamengo não está conseguindo transformar a posse em controle real da partida. Então, nesses 10 dias livres para treinar, o foco precisa ser também em recuperar essa posse qualificada, voltar a dominar os jogos, criar mais e sofrer menos. Ou seja, o Flamengo tem a chance, tá, pessoal, de chegar, tá, forte, se aproveitar bem desses dias de preparação. Agora, é o momento de ajustar, descansar e reagir, né? O Flamengo ainda depende só de si no Brasileirão, está vivo na Libertadores. Mas, para isso, precisa ser mais letal, mais concentrado e, principalmente, mais decisivo nas finalizações. Bem, pessoal, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, tá? Créditos Jovem Pan, beleza? Então é o seguinte, cara. Deixe o seu like, se inscreva no canal, seja um Flagenial.
acione o sino da notificação e fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, mais idolatrado Flamengo. Beleza? Então vamos ficando por aqui, pessoal. Até mais!